Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC China, onde tivemos na luta principal Johnny Walker versus Zhang Mingyang. Eu já fiz um vídeo só falando da luta principal, então se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo aqui até o final e depois é só você voltar aqui no canal e assistir esse vídeo onde eu falo só da luta principal. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria meio pesado, tivemos o Uran Satibaldiev enfrentando o Jarnur Gozai. Quem venceu foi o Satibaldiev por finalização no primeiro round, com 2 minutos e 45. Ele aplicou um Ezequiel, pois é, uma finalização muito difícil por cima, né? E ele conseguiu aí esse estrangulamento. E ele estava bem na luta também, né? Já tinha tentado ali uma finalização diferente. E aí ele acabou ficando numa posição, apertou, demorou um pouco para conseguir ajustar e tal, mas você via na cara dele, né? A força que ele estava fazendo. Então ele estava aplicando bastante pressão e acabou pegando. Então é difícil de fazer, de encaixar certinho, de ter ali a pressão suficiente, né? Então não é só a técnica em si, também tem que botar uma força ali considerável, não é fácil fazer, tá? Não é fácil, é até raro, né? Dá para se dizer essa finalização, e ele conseguiu fazer. Então, baita vitória, excelente finalização, começamos muito bem, né? Na segunda luta peso galo, tivemos o Su Yong-yu vencendo o Chao Long por decisão unânime, uma luta aqui interessante, né? Movimentada, bastante golpe conectado, tanto significativos quanto totais, né? Tivemos o Su Yong-yu tentando ali 6 quedas, porém não conseguiu derrubar, tá? Então tinha essa ideia, né, o Su Yong-yu, de usar um pouco mais a luta agarrada, o grappling e tal, porém ele não conseguiu derrubar, mas ainda assim ele venceu a luta, porque conectou parecido ali no primeiro round, né, de significativo, então ele foi mais preciso, né, mas o volume foi praticamente o mesmo, só que no segundo ele conectou mais e o terceiro ele conectou um pouco menos. Porém, na decisão ali, os juízes acabaram marcando vitória para ele e foi uma luta ok, né, uma luta de entrega dos dois ali, uma luta bem ok mesmo, não tem muito o que falar diferente de ok. Não dá pra dizer que foi boa, não dá pra dizer que foi ruim, então foi legal. Os caras se entregaram ali e é isso. Depois, na próxima peso pena, tivemos o Ija contra o Westin Wilson. O Westin Wilson era o maior azarão, né? E realmente ele foi atropelado, né? 37 segundos ele foi ali nocauteado. As estatísticas da luta dele aqui tá zerado, né? 0 knockdown, 0 golpes, 0 quedas, 0 tentativa de finalização. Tipo assim, ele praticamente não lutou, né? Começou a luta e o Iha, acho que era Iha, né? Tipo assim que pronuncia, né? Enfim, ele simplesmente foi para cima muito mais rápido, muito mais preciso, explosivo, agressivo, enfim, tudo, né? Ele chegou ali, começou a bater, o Westin Wilson simplesmente nem entrou para lutar. O cara não conseguiu entender o que estava acontecendo. Não sei se foi ali um jet lag por causa da viagem, não sei se ele estava com sono, sei lá, estava com fome, com dor de barriga, pensando em qualquer outra coisa, outro assunto da vida dele, mas, cara, foi atropelado, né? Então, as bolsas aqui acertaram, né, a quantidade de azarão que ele era, porque ele nem viu o que aconteceu. Depois, na próxima luta peso médio, tivemos o Kyle Daukaus contra o brasileiro Michel Pereira, e aqui o azarão Kyle Daukaus venceu, né? E era bem razoável, né? O azarão dele ali. Ele realmente não parecia que ia vencer, ele nem tava no UFC mais, né? Ele acabou voltando, ele fez algumas lutas fora, né? Porque ele saiu do UFC lá em 2022, quando ele tinha perdido do Eric Anders, perdido do Roman Dolidze, e acabou voltando e vencendo por nocaute no primeiro round com apenas 43 segundos. Então, geralmente o que a gente vê o Michel Pereira fazendo com os outros, né? Sendo explosivo no começo da luta, muito rápido, né? Aqueles chutes absurdos, enfim, aquele cara que geralmente passa a carreta do nada, né? Ele acabou sofrendo isso, né? Ele acabou tomando um contragolpe de cruzado ali muito forte, né? Ele foi atacar, ficou um pouco exposto e o Kyle Daukaus jogou o cruzadão que pegou muito limpo. Aí é aquilo, né? 40 segundos de luta, os dois ali trocando golpe com 100% da força, velocidade absurda. Quando encaixa certinho no queixo, não tem o que fazer, né? Não é nem uma questão de tem queixo ou não tem queixo, não dá. Não dá para absorver um cruzado tão forte no começo da luta e tão preciso. Então ele sentiu, caiu mal, né, e tomou mais alguns golpes ali e o árbitro interrompeu. Na minha opinião, apesar do Michel Pereira levantar do nada e sair andando, ele apagou, né? Ele chegou a apagar, só que ele tomou mais golpes e depois deu uma ressuscitada ali e levantou meio desnorteado, mas já levantou. Mas, na minha opinião, não foi um erro, não, a paralisação, né? Ele tomou o golpe muito forte, caiu mal, tomou mais golpes, só que é aquilo, né? Às vezes o cara toma mais porrada e dá uma
né, uma acordada ali, meio perdido e tal, meio desnorteado, mas enfim, bom nocaute aí do Kyle Daukaus, né, acabou sendo um nocaute bonito e legal, apesar de que foi contra o cara que a gente torce, né? Mas é isso, né? Agora o Michel Pereira fica numa situação um pouco complicada, né? Vale lembrar, porque ele perdeu do Anthony Hernandes por nocaute, aí ele perdeu na decisão do Abus Magomedov e agora, sendo favorito, né, acabou perdendo por nocaute em apenas 43 segundos. Então, não tá numa fase muito boa, né? Realmente precisa aí entender o que tá acontecendo. Na próxima luta, no peso leve, tivemos o Hongzhu vencendo o Austin Hubbard na decisão unânime, uma luta ok, né? O Austin Hubbard teve menos golpes conectados, mas já era esperado, porque ele ia tentar mais o grappling, ele tentou 12 quedas, só que ele só derrubou 2 vezes, o controle dele foi de apenas 1 minuto, então ele não conseguiu impor o jogo dele, né? E ali, nos golpes totais e significativos, aconteceu meio que o óbvio, já que ele não conseguiu impor o grappling, né? Ele acabou tomando muito mais golpes e perdendo aí numa decisão. Então, luta ok também, né? Não foi a melhor luta, mas também não foi ruim, é isso aí, os caras se entregaram, luta legalzinha. Depois a gente vai pro peso mosca, tivemos o Charles Johnson contra o Loner Kavanagh, e essa luta foi bem legal, tá? Ainda não saíram os bônus, como sempre, né? Se sair enquanto eu gravo ou enquanto eu edito, eu vou avisar vocês. Mas o Charles Johnson era azarão, tava perdendo a luta, tá? O Loner Kavanagh tava com uma trocação afiadíssima, muito rápido, muito explosivo, né? Muito forte, muito preciso. Cara, realmente parecia que ele ia ganhar, né? Parecia que ele ia vencer, só que depois de conectar muitos golpes e tá bem na trocação, por algum motivo ele quis grudar um pouco e tal, não sei o que, e acabou meio que se desgastando, né? Acabou relaxando um pouco ali na guarda, porque os braços cansou, então ele deu uma afrouxada ali, né? Acabou meio que ficando um pouco displicente, né? E aí, o que aconteceu? Charles Johnson, experiente, nocauteador, um cara perigoso o tempo todo, acabou aproveitando, né? Então acabou aí conseguindo um belíssimo nocaute. Então ele venceu de virada, um resultado realmente sensacional, tá? Ele já era azarão, Charles Johnson, tava perdendo por muito a luta, né? E nas bolsas, inclusive na aposta ao vivo, o Charles Johnson estava pagando muito já, e do nada ele conseguiu nocautear e virar a luta. Então, esse é o tipo de luta, né, o que gera entretenimento ali. Além da luta estar emocionante, porque os dois estão trocando, né? Do nada o cara que tava aparentemente perdida já a luta ali, sem chance, né, sem muito o que fazer, ele conseguiu tirar o coelho da cartola e vencer. Então, realmente, bem legal essa luta, excelente resultado pro Charles Johnson. Parecia perdido e do nada o cara ganhou. Depois a gente teve no peso leve o Gao Jong vencendo o Mareshat na decisão unânime, conectou muito mais golpes, né, tanto totais quanto significativos, controlou ali por quase 4 minutos, derrubou 3 vezes, então fez a luta ali realmente na praia dele, né, o Mareshat não conseguiu em nenhum round ter mais golpes conectados ou ter mais controle, nada do tipo, né? Então, apesar de ser um cara interessante, o Gao Jong conseguiu fazer o jogo mais seguro, né? O Mareshat não ofereceu ali realmente grandes riscos e deu pra ver, ele não é um cara tão completo, né? É um cara que realmente tenta se achar ali na trocação e tal, mas se você gruda, se você aplica queda, se você mistura mais o MMA ali, realmente dá pra ver que o Mareshat não tem tanta condição de trocar. Então o Gao Jong foi inteligente, executou seu plano certinho, venceu na decisão unânime ali sem grandes preocupações. Depois a gente vai pro meio médio, tivemos aí os nomes fáceis, né? Tailak Nueraj vencendo o Kiefer Crosby por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 33. Aqui foi a luta da polêmica, né? Porque o Kiefer Crosby era bem azarão e tava realmente sendo atropelado, só que ele toma um golpe ilegal. Tava praticamente nocauteado já, mas ele toma uma joelhada ilegal e já abre um corte, uma joelhada muito feia, né? E o Kiefer Crosby, eu achava que ele não ia voltar, porque abriu um corte muito feio e, cara, ele teria razão em não voltar, porque não foi uma joelhada que não pegou direito, o cara fingiu, não. Você vê nitidamente o impacto, a reação como ele sente o golpe, e não só isso, abriu um rasgo na cara dele. Então, assim, aquele rasgo era a prova de que pegou o golpe, tá? Então, ele sofreu um corte muito grande, o árbitro perguntou pra ele se ele queria voltar pra luta, né? O médico também entrou pra olhar e tal, e ele nem usou 5 minutos pra respirar, nem nada. Na hora ele falou, não, eu quero lutar, né? Então, assim, admiro a postura dele de ser guerreiro, e porque ele precisava da vitória e tudo, e de voltar pra luta, porém, ele não teve um tempo ali pra se recuperar. Ele poderia ter falado, não, eu quero lutar, mas né, tipo assim, deixa eu usar 1, 2 minutos aqui, deixa eu respirar um pouco, né, tipo, tô um pouco tonto, deixa eu, né, enfim,
qualquer coisa. Ele precisava se recuperar um pouco ali, né? Mas não, tipo, ele falou, não, eu quero lutar. E o cara falou, ah, beleza, então bora. Tipo, o cara acabou de tomar uma baita joelhada na cara, ilegal, que abriu um rasgo na cara dele. Então, assim, ele tava muito mal ainda. E aí, a conclusão foi que voltou pra luta, tomou mais meia dúzia de golpe e acabou a luta de vez, né? Então, eu admiro a postura dele de simplesmente não falar, não consigo lutar e ganhar desse jeito, né? Porque pode pegar mal e tal, enfim, essa postura dele, às vezes, pro Dana White, pro UFC, pra torcida, é algo positivo, né? Vão admirar, às vezes vão dar mais uma chance pra ele por conta disso, enfim, é uma postura que eu acho interessante, mas talvez eu só fizesse esse ajuste, né? Do tipo, não, eu quero lutar, mas eu posso respirar 1 minuto, né? Só pra me restabelecer? O juiz, o árbitro, provavelmente ia deixar, porque é um golpe ilegal. Então, é tipo um chute baixo, um dedo no olho, você tem 5 minutos para se recuperar, né? Ainda mais naquela situação, aquela joelhada ali, né? Enfim, acabou voltando e acabou pagando por isso, né? Acabou sendo nocauteado. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Se ele sair do UFC, dá um pouco de dó, né? Porque, porra, ele tava perdendo a luta, beleza, se ele perdesse ali, acabou, não tem discussão, né? Agora, tomar uma joelhada limpa daquela complicou demais pra ele, né? Enfim, é isso, né? Comenta aqui embaixo o que você acha. Depois, na próxima luta, no peso mosca, tivemos o Sumo Daerge contra o Kevin Borjas. Quem venceu foi o Sumo Daerge na decisão unânime, conectou muito mais golpes significativos, né? O Kevin Borjas é um bom lutador, porém ele não se encontrou, tá? Conectou pouquíssimos golpes significativos e também totais, tentou um pouco de controle, já que na trocação ele não tava achando a distância, tava muito difícil pra ele, né? Todos os rounds ali ele conectou quase nada de golpe significativo. Ele conectou 3 no primeiro, conectou ali 9 no segundo e 4 no terceiro. Ou seja, a distância ele não encontrou, né? Aí tentou fazer um pouco de grappling, um pouco de controle, mas nem perto de ser o suficiente, tá? Então foi uma vitória tranquila do Sumo Daerge. Eu achava que o Kevin Borjas traria um pouco mais de dificuldade ali, tá? Sinceramente, eu acho que ele é um bom lutador e ele tinha condições de entregar uma luta mais dura. Então eu me surpreendi aí com ele perdendo assim com uma margem tão larga, né? Ele praticamente não conseguindo colocar golpe, né? Enfim, não gostei tanto da performance, achei que ele podia render mais. Depois, no peso pesado, Sergey Pavlovich contra Valdo Cortez Acosta. Quem venceu foi o favorito, Sergey Pavlovich, porém não foi por nocaute, foi na decisão unânime. Aqui não me surpreendi com o vencedor, né? Realmente achava que o Pavlovich venceria, mas de verdade me surpreendi com a performance do Valdo Cortez Acosta, né? Eu achava que ele seria nocauteado, tá? Por mais que ele seja habilidoso no boxe, né, e tal, não tenha realmente ali nas lutas dele sofrido, mostrado que não tem queixo, pelo contrário, ele tem muito queixo, mas ainda assim o Pavlovich é um cara que, né, traz aquelas memórias dos nocautes dele muito rápidos e tudo, né? A gente até comparava com o próprio Ngannou e tudo, mesmo ele estando um pouco mais comedido ultimamente, eu achava que ele ia vencer de forma fácil, né? E querendo ou não, não foi tão fácil, tá? Ele conectou mais golpes, é verdade, mas tomou muitos golpes também, então o Valdo Cortez Acosta conseguiu, né, entregar dificuldade, absorvia golpe, contra-golpeava, tava ágil ali também, enfim, gostei muito da performance dele, tá? Mesmo perdendo, ele me surpreendeu, né? Então teve uma oportunidade de vencer um cara bem ranqueado e tudo, não conseguiu, mas eu não acho que ele sai, tipo assim, muito menor daqui não, porque perdeu, né? Eu acho que ele mostrou que ele teve condição de fazer uma luta boa com um cara que tá no topo já há um certo tempo, né? Então, parabéns, né? Perdeu, mas tá de parabéns. Realmente mostrou que tem um queixo muito bom e, querendo ou não, um boxe ali bem refinado, né? Então é isso. Gostei da luta e gostei da performance dos dois, né? Mesmo do derrotado, eu achei aí que ele foi bem, tá? Me surpreendeu. Depois, na penúltima luta, peso casado, tivemos o Aljamain Sterling contra o Brian Ortega e o Aljamain Sterling confirmou o favoritismo, venceu ali os 5 rounds, porque no fim teve 5 rounds essa luta, né? Enfim, vai saber por quê. E o Sterling venceu da forma que a gente esperava, né? Decisão unânime, assim, 3,50-45, ou seja, não perdeu nenhum round, a quantidade de golpes conectados foi muito maior ali em todos os rounds, conseguiu também aplicar queda ali no quarto e no quinto round foram 2 quedas, inclusive, teve também seus tempos de controle no quarto e no quinto round. Enfim, o Ortega teve um momentinho ali no final da luta e tal, mas, cara, nada demais, né? Nem foi suficiente pra ganhar o round. Então, aqui é a luta, assim, meio que do óbvio, não tem nem muito o que falar, né? Brian Ortega, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, excelente lutador, muito bom na luta agarrada e tal, mas
recentemente, né, nas últimas performances aí, ou ele vem tendo problema com peso e sai da luta e não sei o quê, ou como teve agora também essa dificuldade, né, quase morreu ali pra bater o peso, e na hora da luta também não rende mais, enfim. É um cara que parece outro lutador, né? É tipo o Calvin Kattar, né? O Calvin Kattar era excelente e tal, e do nada o cara tá irreconhecível. Então, o Brian Ortega, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, eu confiava em muitas lutas, ele vinha perdendo, e aí eu falei, né, pra essa luta, eu falei, cara, eu já não confio mais, né? Eu sei que ele é bom e tudo, mas eu já não tenho mais muito aquela fé, né, no cara. Então, não achava realmente que ele ia vencer e realmente não venceu, tá? Então, é uma pena, né? É um cara que a gente via disputando cinturão, um cara realmente absurdo, e agora é difícil falar isso, mas tá um cara meio que mediano, tá? Então, vamos ver o que ele vai fazer, né? Se realmente tem que mudar de categoria, sei lá o que ele tem que fazer, mas alguma coisa ele tem que fazer, né? Realmente, tudo bem, perdeu o Aljamain Sterling, que é um baita lutador, mas a questão não é pra quem ele perde o nível, a questão é que a gente sabe do nível desse cara, a gente lembra do que ele fazia e o nível dele tá longe do que ele era, né? Então é aquilo, o cara não tá continuando no mesmo nível e nem evoluindo, o cara tá regredindo, então ele precisa descobrir o que tá acontecendo. E na luta principal, meio pesado, tivemos o brasileiro Johnny Walker vencendo o Zheng Mingyang por nocaute no segundo round com 2 minutos e 37. Johnny Walker era azarão, bem razoável inclusive, e surpreendeu, chocou o mundo, né? Ele conseguiu ali nocautear, fez um primeiro round ali, talvez um pouco mais duvidoso, né? Tentou a queda logo de cara, caiu por baixo, tava meio acuado, ia pra grade e saía meio assustado e tal. Então, até terminou o round talvez mostrando um pouco de cansaço, enfim, não tava muito boa a coisa ali, né? Não parecia que tava muito boa. Mas no segundo round já deu uma evoluída, né? Começou a colocar golpes um pouco mais na distância, começou a colocar um pouco mais de finta, não tava entrando na queda tanto do nada. Então, assim, começou a melhorar um pouco, incomodar mais um pouco o chinês. E aí, numa troca de chute baixo, né? O chinês chutou baixo, o Johnny Walker pegou e chutou, o chinês sentiu muito, e aí o Johnny Walker investiu ali, aplicou mais 2, o chinês caiu, e aí, meu amigo, Johnny Walker extremamente explosivo, foi pra cima no ground and pound, bateu de tudo que era jeito, e o chinês ficou tentando se esconder e não conseguiu, né? Basicamente foi isso. Eu fiz um vídeo falando mais detalhadamente da luta, mas esse foi o resultado, tá? Então, eu vou falar o que eu falei no outro vídeo e vou falar aqui de novo, né? Porque muita gente fala, você não fala quando você erra, não sei o quê. Eu sempre falo, né? Mas é que as pessoas acho que não ouvem. Então, estou falando aqui. Eu não acreditava na vitória do Johnny Walker. Eu estava com as bolsas de apostas, tá? Eu achava que o favorito era o chinês, né? A fase melhor, lutando em casa e um estilo ali bem afiado, bem preciso, bem rápido, caçando. E o Johnny vem, querendo ou não, com algumas derrotas por nocaute, né? Algumas vulnerabilidades na trocação. Então, ele fez um plano de jogo diferente, realmente passou uns apertos, porém conseguiu achar o caminho e sair com a vitória. Então está de parabéns o Johnny Walker, tá? Então é isso, tá vivo, mantém ali o respeito, né, vamos dizer assim, no nome dele, continua ativo no jogo. Então ele precisava realmente vencer essa luta, lutando na casa do cara contra um prospecto. Então, apesar de não ser um cara que já estava numa posição ali de tal, né, o Johnny consegue ali, como azarão, né, surpreender e trazer aí um respeito de volta e conquistar mais oportunidades pela frente, tal. Então, um resultado muito bom. Então, no geral, esse foi o card, tá? Tivemos ali nocautes, tivemos finalização, eu gostei, tá? Gostei do card, claro, não foi um horário que ajudava muito a galera a assistir, eu sei disso, mas acho que se você acordou para assistir, valeu a pena, né? Claro, tiveram lutas meia boca, tivemos, né? Não dá pra negar. Se você acordou pra assistir, mas estava com um pouco de sono, talvez você tenha dormido em uma luta ou outra. Mas tivemos realmente lutas legais, trocações um pouco mais francas ali no final e tal, que dava um pouco de emoção. Então, no geral, cara, sinceramente, acho que vai ficar naquela nota recente, né? Acho que vale uma nota 7 de verdade, tá? Pra esse card. Tivemos lutas mornas, verdade, né? O Sterling com o Ortega foi uma luta morna. O Pavlovich e o Valdo Cortez Acosta acho que foi legal, tá? Não vou nem falar que foi ruim, porque foram dois pesos pesados que renderam, né? Nos 3 rounds. Então, foi ok, né? O Kevin Borjas ali foi uma luta morna, mas, pô, tivemos vários nocautes. Tivemos o Ezequiel, né? A finalização ali e tal. Então, eu ficaria entre um 6 e 7, mas pela quantidade de nocautes ali e lutadores que foram, se entregaram, né? Eu acho que vale sim uma nota 7, tá? Então é isso, né? O horário não ajudou muito, mas o card não foi ruim, pelo menos na minha opinião, né? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!